Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, analisando essa vitória do Flamengo, que jogou muito bem, né? O cara arrebentou no jogo, o Mengão voltou do jeito que parou. Tomara que continue nesse nível aí de futebol, que a gente vai ver um Flamengo muito forte, que vai poder disputar títulos nessa temporada de 2025. Se o Flamengo ganhar um título, já tá de bom tamanho, galera. A gente às vezes quer 3, quer 4. Corre risco de ficar sem nenhum. Tomara que o Felipe Luiz monte um time para o Campeonato Brasileiro e um time para as Copas. Acredito que o elenco está sendo montado justamente, né, um elenco robusto para esse tipo de situação. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Mensagem, quer mostrar sua mensagem aqui embaixo no nosso rodapé? É só escrever aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, que a gente consegue colocar você na tela do SBT. Vene Casagrande, gostou do seu Mengão agora com o time titular? Boa tarde, Fernanda Boa Maia. tarde, Bem-vinda de volta oficialmente agora. Brincadeiras à parte. De verdade, você fez muita falta. Eu senti Não é muita brincadeira saudade isso. de vocês. Você é uma pessoa sensacional. De fato, você fez muita falta, embora o Flavinho tenha ido muito bem. Mas falando sobre o Flamengo... Você tá sem barba, Vene? Eu tô sem barba. Semana passada ele tava zerado. É mesmo? O pessoal falou, caiu de 35 para 32. O pessoal começou a dar parabéns pro SBT e tal. Depois o Thiago Life e o Cristiano Ronaldo comentando. Não, mas é sério. Falando sobre o Flamengo, gostei demais da estreia do elenco profissional na temporada de maneira oficial, né? Porque teve o amistoso contra o São Paulo. Taticamente falando, pra mim, foi perfeita a atuação do Flamengo. Em todos os sentidos, seja no setor defensivo, no meio de campo e também no ataque. No meio de campo, quero destacar a atuação do Pulgar, jogou muita bola no meio de campo, comandou o meio de campo do Flamengo. Na zaga, gostei demais do Léo Ortiz. A gente já pôde perceber que por que o Felipe Luiz optou pelo Léo Ortiz e não pelo Fabrício Bruno, que hoje já está até no Cruzeiro, pela saída de bola dele. Um jogador extraordinário. Alexandre, por exemplo, dando passes, quebrando a linha adversária a todo momento. Inclusive, ele sempre tenta achar o Bruno Henrique. Um ponto que me chamou a atenção foi o Bruno Henrique. Eu acho que fisicamente falando, ele não está no seu ideal. É óbvio que individualmente falando, alguns jogadores erraram, o que faz parte, né? O primeiro jogo na temporada. O Ayrton Lucas entrou muito bem no segundo tempo. Gostei da estreia do Juninho. Ficou cerca de 34 minutos em campo, buscando sempre o jogo. Ele acabou perdendo uma boa oportunidade de estufar a rede, mas ele perdeu porque ele se colocou bem no lance. Gostei do Arrascaeta entrando no segundo tempo. A gente pôde ver um Arrascaeta, fisicamente falando, longe do ideal, mas tecnicamente falando, ele é um craque, várias jogadas de efeito, sensacional. Então, de maneira geral, gostei demais do Flamengo, mas eu quero destacar a tática do Flamengo, a parte tática do Flamengo. Para mim foi impecável, nada a melhorar, foi uma boa estreia. Muita gente fala assim, o Volta Redonda, o time fraco. Não, o Volta Redonda errou muito porque o Flamengo forçou o erro do Volta Redonda. Sim. E a gente pôde ver uma marcação sob pressão. É o Flamengo que terminou a temporada 2024 com alguns reforços caseiros, porque o Felipe Luiz ele vai ter à disposição dele jogadores que ele não teve no fim da temporada passada. Então, acho que é para o torcedor rubro-negro ficar confiante aí para essa temporada. Lembrando que o Felipe Luiz está com uma longa invencibilidade, ele não perde desde outubro. Então, são vários jogos, são vários dias. São poucas derrotas também, se a gente pensar. Ele só teve uma derrota até agora, que foi justamente essa, obviamente, contra o Fluminense. Então, assim, gostei demais desse primeiro jogo do Flamengo de maneira oficial na temporada. A sensação que a gente tem, Pedrosa, é que o Felipe Luiz, ele tá pronto desde que ele chegou no ano passado, né? Sim. E a gente percebia, quando ele ainda era jogador, a curiosidade, a tentativa dele de já estar ali naquela questão técnica, naquela área técnica, na conversa, no bom papo. Então, ele já chega com uma bagagem que na prática, vamos dizer, entre aspas, ele não tem no profissional, mas parece que tem, porque de fato, como jogador, ele já estava com esse olhar, e isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que no caso do Felipe Luiz, a sorte encontrou a competência. Porque a maioria dos técnicos não vai ter a oportunidade de treinar o time que há poucos anos ele tinha parado de jogar. Então ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores do Flamengo, todas as características pessoais, profissionais, táticas, físicas, o que um jogador tem que acertar aqui, o que o outro jogador tem que acertar ali. E quando eu digo sorte, é pela sorte de ter começado a treinar o Flamengo, mas a competência que ele fez para poder se preparar para esse momento é tudo, obviamente, que a gente tem que sempre classificar aqui o Felipe Luiz como um cara que é do mais alto padrão. Ele está chegando numa nova safra de treinadores brasileiros e eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda.
Mas ontem, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu quero destacar o Michael, cara. Que boa partida do Michael ontem na partida contra o Volta Redonda. A todo momento conseguindo na ponta esquerda gerar jogadas, mas interessante também isso tem dedo do Felipe Luiz, como ele se apresentou no meio em algumas oportunidades para poder construir o lance. O Gonzalo Plata é um jogador que, para mim, por mais que a gente tenha várias discussões aqui, no final das contas eu acho que ele vai ser titular absoluto do Flamengo nessa temporada. Tem o Luiz Araújo voltando, tudo bem, mas o Gonzalo Plata tem tudo para crescer nessa temporada. Enfim, é um jogo que... Ele é um definidor. Ele é um cara muito bom de bola, ele parte para cima, ele tem velocidade que o futebol moderno pede, ele é forte, alto e rápido. Isso é muito raro num atleta. Então eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que vai crescer ainda mais. E para finalizar, eu não acho o Volta Redonda um mau time não, tá? Eu acho o Volta Redonda um time ok. É um time de Série B, é um time competitivo. A questão é que os jogadores do Flamengo, junto com o Felipe Luiz, alcançam um nível muito alto realmente. Ô, Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô... Não é meu não, não é meu não. Pra ser justo, não tira o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas... O Danilo vem mesmo pro Flamengo, aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro, que ele é lateral? Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz seleção, ainda né? na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley titular absoluto, mas o Varela eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo ele pode sim fazer essa função, mas te respondendo, Fernandinho, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar ele chega, isso. tá Ele ok, chega, como tá? ele desembarca nessa terça-feira por volta das 23 horas, na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais um através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos. Eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores, porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, ele é uma baita contratação no futebol brasileiro, eu acho que ele vai render bastante ainda. Então, óbvio que se a gente falar apenas do Danilo, sim, ótima contratação. Mas os valores, Vene, eu ainda não tenho. Então, por conta disso, eu não vou chegar aqui e vou falar na frente das câmeras, ótima contratação no Flamengo. Tudo depende dos valores. E se for um valor altão? Você acha que é uma ótima contratação, Pedrosa? Quanto que é um valor altão? Hoje um altão acho que é 1,5, né? Não, 1,5 é um ótimo valor pro Danilo. É um ótimo valor. Passou de 2 milhões, já tem que começar a pensar. Eu acho que é... Mas será que são mais de 2? Eu não duvido que seja não, Fernando. Sério mesmo? Não duvido nem por um instante. Jogador que era pretendido pelo Napoli, que inclusive é um dos líderes aí do campeonato italiano. A gente tá hoje com o mercado brasileiro inflacionado. Muito inflacionado. Eu acho, vamos relembrar aqui, eu acho que a última vez que a gente começou a ter esse mercado que depois não sustentou, os times não sustentaram e a gente colhe frutos hoje, né? Sim. Eu acho que foi ali no início dos anos 2000. Até 2005, aí a gente começou ali em 2013, começar a ver um reajuste salarial, e aí os 50 mil passou a ser um salário para um jogador mediano, 100 mil, 150 mil. Os tetos de 800 gasto, mil era um salário altão. O e agora maior a gente exemplo tá disso é o Rony. Com certeza. É o maior exemplo disso. Ele recusou uma proposta de 1 milhão e 200 mil do Fluminense. É o maior exemplo. E ele estava pedindo 1 milhão e 600. Então, assim, é uma loucura completa, tá? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é só pra falar. Eu acho assim, o Danilo é top, tá? Ele é um jogador top. Ele chega pra tá ali no time titular do Flamengo, na minha visão, ao lado do Léo Ortiz, fazendo uma dupla de zaga de nível altíssimo. Até mesmo se o Wesley, por exemplo, foi negociado no meio do ano, ele pode fazer aquela lateral direita tranquilamente, até pelo Felipe Luiz saber que o Danilo também é um jogador extremamente inteligente. Ele, pessoalmente falando, não à toa, ele era o capitão da seleção. Eu não acho que o Danilo esteja na seleção brasileira pelo futebol que ele apresenta apenas. Eu acho que o Danilo está na seleção brasileira porque ele ainda é um líder dentro daquele grupo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, une esse lado técnico com o lado da liderança de um grande jogador que passou por Porto, Manchester City, Real Madrid, Santos e agora vai para o Flamengo, além da própria Juventus. É um jogador com a carreira maravilhosa. O ponto é, esse cara vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo? Aí você já tem que pesar nessa situação, se é uma ótima contratação ou não. É isso aí, nação. Mais um zagueiro chegando no Flamengo. O Flamengo que perdeu o Fabrício Bruno está contratando o Danilo. Acho que vai ser o dinheiro do Fabrício Bruno.
vai ser para pagar o Danilo, né? Óbvio que o Flamengo não queria perder o Fabrício Bruno, uns baita zagueiro, né? Salário alto já. E assim, ó, o Flamengo ia pagar o Fabrício Bruno sem... Cara, vai ficar meio no mano a mano. Não sei se a galera vai entender aqui, porque eu vou tentar explicar, porque eu sou ruim de explicação, né? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, se eu não me engano, por 40 milhões, né? 40 e poucos milhões. 40 milhões, cara, durante 2 anos aí, você paga o Danilo. Ao invés de você ter um débito de 1.600.000 com o Fabrício Bruno todo mês, o Flamengo vai ter, se a gente tirar um pelo outro, tá? O Flamengo vai ter o Danilo grátis. Não sei se vocês entenderam, sem gastar nada, zero. É o lucro do Fabrício Bruno vai pagar o salário do Danilo, dependendo do tamanho do contrato dele aí. Baita jogada do Flamengo, baita jogada. Eu não sei se a galera entendeu. O Flamengo deixou de pagar o salário do Fabrício Bruno, o Flamengo ia ter que pagar para contratar um zagueiro com o dinheiro da venda do Fabrício Bruno. O Flamengo não vai pagar pro Danilo, né? Vai pagar somente o salário, que vai ser, no caso, o dinheiro da venda do Fabrício Bruno. Baita jogada, baita jogada do Mengão. Tomara que continue fazendo esse tipo de contratação e tomara que o Danilo dê certo também no Flamengo, né? Que é um baita jogador, né, galera? Baita do jogador.